Aleluia. Eu posso dizer sem medo de errar que não tem nada melhor do que sentir a graça de Deus numa reunião como essa. Como é bom quando o Espírito Santo desce sobre a igreja e nos toca de uma forma especial. Eu costumo dizer que a gente não vê a Deus. Eu, pelo menos, nunca vi Deus. Não sei como é o seu rosto, não sei que cor são os seus olhos, embora a Bíblia nos dá algumas direções aí, mas alguns falam que é literal, olhos como chama de fogo. Enfim, eu não sei como é. Não sei como é o seu cabelo, não sei o tamanho dele. Mas a maior certeza de que Deus existe é quando nós nos reunimos aqui pela fé, crendo que Ele é o nosso Deus, que Ele é o soberano. Quando nós decidimos prestar um culto como o que nós estamos prestando aqui, e de repente Ele resolve nos visitar. Sinal de que Ele recebe o nosso culto. Eu posso dizer, Deus está recebendo o seu culto aqui hoje. E é por isso que a sua presença é tão agradável no nosso meio essa noite. Amém? Eu gostaria de convidar você, não precisa ficar em pé. Pegue a sua Bíblia, abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Esse é o 12º ano, 12º aniversário da juventude da Igreja Evangélica Canaã, do coral jovem da igreja. O 6º ano que eu participo nesse ministério e nessa igreja. E cada ano é uma coisa diferente que Deus faz na nossa vida. Na verdade, o que está acontecendo aqui hoje é que nós estamos agradecendo a Deus por mais um ano em que jovens não estão lá no mundo, em que jovens não estão envolvidos com drogas, em que jovens decidiram dizer não para o sistema desse mundo e dizer sim para o chamado de Deus. Isso tem que ser comemorado. Sim ou não? Sim. Isso tem que ser comemorado. Ainda mais em dias como o que a gente vive, em que é tão difícil se permanecer fiel, temente a Deus e firme na sua palavra. Então eu quero agradecer a Deus por mais um ano de vida da juventude dessa igreja e agradecer por cada um de vocês que vieram aqui se alegrar conosco nesse culto de ação de graças. Amém? Nós estamos num tema esse ano que é o seguinte: impactados para impactar. Esse tema surgiu no nosso coração depois de uma série de atividades esse ano que a Igreja Evangélica Canaã especificamente tem buscado bastante essa presença de Deus, tem se envolvido com o Espírito Santo. E aí tivemos a festa do Pentecostes esse ano, um derramar de Deus sobre a nossa vida. E aí surgiu esse tema no nosso coração e eu quero compartilhar com vocês. Esse ano não tem peça de teatro, não tem apresentação de teatro. Esse ano nós temos um objetivo, que é o objetivo de entender o que é receber essa graça do Espírito Santo. E depois que recebemos isso, e aí, o que fazer com isso? Quais são os reflexos disso? Em que isso influencia as nossas vidas e a vida de outras pessoas? Então, esse ano Deus resolveu trabalhar conosco de uma maneira simples, mais objetiva. E o texto escolhido está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. O verso 31 é o verso que dá a base para esse tema. E o verso 31 de Atos 4 diz o seguinte: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Mais uma vez, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos,
todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Queridos, a gente vive, parece até comum, né? Todo mundo fala, a gente vive dias, mas o fato é que a gente vive dias em que há uma necessidade, entenda o que eu vou dizer, há uma necessidade absurda de você ver pessoas impactadas por algo a mais. Pessoas que tenham mais, pessoas que acrescentem. Há uma necessidade de ver isso. O mundo hoje, as pessoas aí fora estão clamando por ver vidas que possam ser referências de alguma coisa boa. Vidas que acrescentem algo a alguém. Pessoas sinceras, pessoas honestas, pessoas verdadeiras, pessoas que amem e amem de verdade. Resumindo, pessoas que foram, que são impactadas pela graça de Deus. A gente viveu, isso é atual, né? Há poucas semanas, há poucos meses, o nosso país foi uma loucura, todos nós vimos, os meios de comunicação, passou os jovens indo para as ruas, pintando a cara de novo e reivindicando diversas coisas. O que é isso? É sede. Parece que começou com alguns até foram, por brincadeira, mas quando você olha para a essência da coisa, você resume em sede. Em sede de ver gente boa. Em sede de ver gente decente. Em sede de ver gente que faz a diferença com a sua vida. Então aí falando de não queremos mais corrupção, chega de corrupção, e são diversas coisas, e o nosso país está passando, e isso é bom. Os jovens estão indo para a rua. E nós aproveitamos essa deixa aí, para sair das nossas casas e ir para a rua. Ir para a rua o quê? Para quê? Não para aparecer, mas ir para a rua para que as pessoas possam ver Deus nas nossas vidas. Esse texto aqui, do capítulo 4, trabalhando o contexto dele, eu quero compartilhar isso com vocês hoje. Eu creio que Deus vai ministrar uma palavra ao nosso coração agradável. O contexto do capítulo 4 mostra algumas coisas que me chamam a atenção e eu quero compartilhar com vocês. Algumas coisas que são, que fazem parte do princípio do cristianismo, da essência do cristianismo. E eu quero compartilhar com vocês hoje. Para vocês entenderem um pouco, no capítulo anterior, Pedro e João, eles tinham acabado de ser referência para a vida de alguém. Eles tinham sido impactados pela presença de Deus que desceu fortemente no templo, isso registrado lá no capítulo 2. Quando o Espírito Santo entra no templo, enche a casa e pessoas são cheias do Espírito Santo, da graça de Deus, do amor de Deus, e são efetivamente impactadas por Deus ali. E aí o Evangelho de Atos discorre uma sequência de coisas que refletiram desse impacto. No capítulo 3, Pedro sai do templo, vê um paralítico aleijado ali, já há cerca de 40 anos ali, e ele não tem dinheiro para dar nada, mas na autoridade de Deus, ele diz para aquele paralítico, levanta e anda, e ele levantou e ele andou, e não só andou, mas diz o texto que ele saiu correndo pela igreja, dando glória a Deus, dando aleluias, feliz pelo que tinha acontecido. E aí no capítulo 4, depois disso é fato, muitas pessoas viram o milagre e se converteram a Deus. Pedro foi usado tremendamente pregando e anunciando o Evangelho de Cristo. Milhares se converteram a Deus. No capítulo 4, isso incomodou algumas pessoas. Pessoas que não deveriam ser incomodadas. Isso incomodou um grupo de pessoas que conduziam o sinédrio. Vamos colocar a parte democrática, política daquela época. O sinédrio composto por sacerdotes, pessoas que tinham que representar a figura de Deus aqui na terra.
e pessoas conhecidas da lei. Chamaram Pedro, chamam João no capítulo 4 e interrogam eles. Interrogam esses homens dizendo: o que aconteceu? Por que vocês fizeram isso? Vocês estão usando o nome de Jesus para fazer sinais, para fazer milagres. Resumindo, eles queriam calar a voz dos homens de Deus. Se você ler o texto, você vai entender isso. Eles queriam calar a voz desses homens. Queriam fazer eles voltar para suas casas. Eles voltar para os seus mundos. E abafar o crescimento da igreja e o anúncio do evangelho da salvação. Mas eles, Pedro e João, nesse texto do capítulo 4, eles debatem, discutem, eles batem de frente com esses homens do Sinédrio e dizem: não, nós não vamos parar de anunciar o que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram. Eles disseram: eu sei o Deus que eu sirvo, em outras palavras. Nós vimos a Jesus, conhecemos os seus sinais, sabemos quem Ele é. Não foi só mais um homem que veio aqui. O Jesus que passou por essa terra é sim o Messias, o Filho de Deus. O Deus que saiu do seu trono, veio ao mundo, se fez carne, habitou entre nós, foi para a cruz, morreu, ressuscitou e nos deu o direito com isso de herdar o céu e ter vida eterna. Eu não posso parar de anunciar esse Jesus. E ele sai de lá, os homens tiram eles de lá, mais ou menos assim: beleza, conversa encerrada. Até eles, se você ler o texto, você vai ver isso. Eles se reúnem, ficam conversando: e agora o que a gente faz com esses homens aí? Não pode deixar o nome de Jesus. Gente, de uma forma ou de outra, hoje as coisas acontecem quase que parecidas. Embora o evangelho tomou uma proporção gigante, glória a Deus por isso. O evangelho foi alcançado por diversas nações. Aliás, hoje nós estamos aqui porque o evangelho de Cristo nos alcançou. E nós estamos aqui hoje por isso. Tomou uma proporção muito grande. Mas um crescimento que, se a gente não ficar atento, fica um crescimento sem sustentação. Um crescimento insustentável, um crescimento que a base, a estrutura dele, ao longo dos anos tem se perdido. Eu quero dizer a vocês que eu tenho uma fé muito convicta, muito baseada nas escrituras do evangelho. De modo que eu sei o Deus que eu sirvo. Eu escolhi por Jesus. Eu escolhi por Cristo. Escolhi com convicção. Escolhi com certeza no coração. Tenho convicção do Deus que eu sirvo, do Jesus que me chamou, que me escolheu. Mas muitas pessoas se perderam em suas convicções. E eu tenho sido muito tocado a, em cada ministração, tentar trazer para a nossa reflexão, para a nossa realidade, trazer ao teu conhecimento a verdade de que esses pilares foram se ruindo no meio do caminho do cristianismo. E aqui nesse texto a gente pode aprender algumas lições. E eu quero compartilhar essas lições com você hoje, rapidamente. A primeira lição que eu vejo nesse texto é uma lição básica para mim, muito básica, objetiva. É de que o encontro com Cristo, escute isso, o encontro com Jesus chamado Cristo, esse encontro causa impacto na vida de quem se encontrou com Ele. De modo que é impossível permanecer as mesmas pessoas, permanecer o mesmo, uma vez que esse encontro se deu. Em toda a Escritura, principalmente nos Evangelhos, onde a figura de Cristo aparece de forma efetiva, nós podemos notar essas verdades.
E são verdades que os evangelhos priorizam. São verdades que os escritos priorizam. São verdades que todos aqueles que escreveram as escrituras priorizam. E a primeira verdade que deve ser e que é priorizada é a verdade de que todo aquele que tem um encontro com o Jesus chamado Cristo não permanece o mesmo. Esse encontro causa mudanças, e mudanças que são notórias, mudanças que são visíveis, mudanças efetivas, mudanças de verdade. E essas mudanças, a gente vai resumir aqui bem simples, de forma simples, baseado nesse capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Quais são então os reflexos de uma vida impactada? O que a gente vê numa vida que foi impactada por Cristo, pelo encontro de Jesus? Quantos aqui essa noite são convertidos, aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas? Quantos aqui? Só levantem a mão. Isso, eu acho que todos. Quantos aqui se lembram o dia que você aceitou Jesus? Por onde eu vou, eu gosto de falar disso. Porque eu acredito que para você foi um dia marcante. Sim ou não? Um dia diferente na sua vida. Um dia que parecia que tudo ia igual. Você acordou, você tomou café. Não sei se foi de manhã, se foi à tarde, se foi à noite. A maioria talvez à noite. Eu não sei, você acordou como um dia normal. Alguém te convidou para ir em algum lugar, de repente como esse aqui, ó. Ir num culto, você foi, ouviu a palavra, ouviu os louvores, e de uma forma inexplicável, alguma coisa mexeu lá dentro de você. E você resolveu abrir o seu coração para esse sentimento que você teve naquele dia. Você entendeu o chamado. A impressão que eu tenho é que nesse dia em que nós nos convertemos, o nosso ouvido se abriu para um chamado. O nosso coração se abriu para um chamado. E nós, de forma, não sei, sem a gente querer, vamos dizer assim, quase que involuntário, meio que você ficou sem ter como dizer não. Aquilo foi tão forte, tocou de tal maneira que você respondeu positivamente aquele sentimento que você teve naquele dia. Aquele dia você teve um encontro com esse Jesus chamado Cristo. E a gente vê no rosto, nas atitudes de alguém que se converteu há pouco tempo, o desejo por Deus. Como você cultuava, como você ia na igreja, não é verdade? Os cultos eram gostosos, você tinha prazer de ir para a igreja, você tinha prazer de estar lá. Hoje vai ser mais um dia. Eu vou louvar o meu Deus, eu vou ouvir a palavra. Que bênção! Você acordava já orando, falando com Deus, você ia para o trabalho falando com Deus, você voltava falando com Deus, passava o dia falando com Deus. De repente você descobriu que Deus existe mesmo e que Ele escuta a gente. E Ele escuta, e Ele responde, e Ele interage com a gente sente a sua presença, a gente o sente, a gente vê que Deus existe, poxa. E você ficou diferente aquele dia, e todos notaram sua diferença. De repente você começava a falar de Deus onde você estava, era no trabalho falando de Deus, e o fato é que o tempo passa. O tempo pode passar, mas os reflexos de alguém que foi impactado não podem passar. Muita coisa muda, é verdade. Às vezes a gente passa por algumas friezas. Tem época que você ora menos, tem época que você fala menos com Deus, tem época que você fica emburrado com Deus, você fica bravo com Deus. Tem época que você não quer ver a cara de ninguém na igreja, você não quer ver o pastor, você não quer ver o líder, você não quer ver ninguém. Tem época, é fase, a nossa vida é feita de fase. Mas
uma coisa não pode mudar na nossa vida, por mais que muitas coisas mudem. A gente pode, porque a vida é um ciclo, na verdade, a gente muda constantemente. A gente pode mudar de emprego, a gente pode mudar de casa, não pode mudar de esposa. Alguns mudam de namorado, de namorada, esposa não. Muda, a gente muda, né? Você tinha um gosto, uns não comia japonês, de repente, poxa, ama japonês. Eu não entendo isso, mas tem gente que não gostava. Aí foi uma vez, foi duas, foi três, quando viu, quase que viciou em japonês. Os gostos mudam, né? Você gostava de usar calça larga? Teve a época, não teve aquelas calças largona? Tem gente que usava umas calças largonas. Aí fala, não, já foi a fase. Mas, enfim, os gostos mudam. Mas uma coisa não pode mudar na nossa vida, da vida daqueles que foram impactados. É a essência da mudança que Cristo fez na vida. Você pode até mudar de igreja, mudar de pastor, mas você não muda do Cristo que te chamou. Aleluia. Aleluia. Você é crente. Você tem comunhão com Deus na igreja, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que for. Você tem vida com Deus. Esses homens aqui, nesse texto a gente vê alguns reflexos de uma vida impactada por Cristo. Primeiro, eu apontei apenas 4. Eu vou discorrer muito rápido sobre isso porque eu quero comer chocolate também. Aliás, só abrir um parênteses aqui, não tem só chocolate lá, tá? Tem churrasco, espeto de churrasco, tem pastel, tem cachorro quente. Tá dando até fome. Primeiro reflexo da vida de alguém que foi impactado por Deus, por Cristo. Quem foi impactado não se esconde. Quem recebeu dessa graça redentora não se esconde. Quando eu digo não se esconde, eu lembro do texto aqui. João e Pedro foram chamados para o sinédrio. Quase que pediram para eles, neguem a Jesus. O texto não fala de forma clara, mas deixa em entrelinhas. E dá a intenção de que eles foram ameaçados por aqueles homens para não mais falar de Jesus. Nos versos 18 a 20 nós podemos ter uma ideia disso. Diz, então chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmo se isso é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não obedecer a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Aí o versículo 21 diz, depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Nós não sabemos o que é ser ameaçados para não falar. Talvez alguns aqui já passaram por isso. Para não expressar a sua fé em Cristo. O fato é que eles não se esconderam. Eles não abafaram o seu chamado. Eles não anularam sua vocação. Eles não tentaram esconder o brilho de Cristo em suas vidas, o amor, principalmente isso, o amor que eles tinham pelo Jesus chamado Cristo. Eles não esconderam isso. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção para nós, jovens, para nós, igreja. Será que nós não estamos tendo atitudes mais de covardia do que de ousadia? Onde você trabalha, sabem
que você recebeu Cristo na sua vida como Senhor e Salvador. Onde você estuda, as pessoas olham para você e te reconhecem como alguém que foi impactado. Reconhecem em você alguma coisa que acrescente em valores em suas vidas. Reconhecem, sabem o Deus que você serve. Às vezes nós abafamos o chamado de Deus na nossa vida, abafamos o que recebemos. Não queremos demonstrar isso por uma série de coisas, ou por vergonha, ou por medo, ou por sei lá o que. Nós nos acomodamos facilmente a tudo que vai contrário ao caráter de Deus. Nós nos moldamos facilmente aos padrões de um sistema desse mundo. Mas temos dificuldade de nos moldar no caráter de Cristo. Quando Cristo causa um impacto na nossa vida, isso não fica escondido, oculto. Aliás, a palavra de Deus diz que não se pode esconder um candeeiro, um candelabro, algo que ilumina. Não tem como esconder, porque está lá para clarear. Deixa eu te dizer uma coisa, você que entrou aqui hoje, você que é crente em Cristo Jesus, chegou a hora de você sair do seu esconderijo secreto e anunciar quem você é. Chegou a hora de você sair da janela da sua casa, sair do seu estado de acomodação e anunciar o Evangelho de Cristo. Chegou a hora de você defender a causa de Cristo. Defender a causa de Cristo, irmão, vai acima de defender a causa da religião que nós servimos. Religião é algo triste, porque Cristo não se resume em religião, Ele é Deus. Cristo é Cristo. E nós não nos prendemos a nada que não seja Cristo. Nós estamos presos. Se eu estou preso em algum lugar hoje, eu estou preso em Cristo Jesus, o meu Senhor. E é um contraste, porque ao mesmo tempo que eu escolhi estar preso em Cristo, eu tenho uma liberdade que você não tem noção. Jesus me fez livre. Me fez livre do pecado, me fez livre dos vícios. Ele me fez livre. Isso eu posso dizer. Eu tenho alegria, eu tenho felicidade de graça. Não preciso de nada para me dar isso. Isso é possível em Cristo Jesus. Primeiro, quem foi impactado não se esconde. Eu vou falar agora porque Deus está me dizendo isso. Você que tem um chamado de Deus, não se esconda. Não enterre o seu chamado. Não enterre o seu talento. Não queira fugir daquilo que Deus te chamou. Não faça isso. Não faça isso. Primeiro reflexo de alguém que foi impactado. Não se esconde. Em segundo lugar, quem foi impactado tem vida com Deus. Ou seja, tem uma vida de oração, tem uma vida de comunhão, tem uma vida de intimidade com Deus. Às vezes a nossa vida é tão corrida, que a nossa comunhão com Deus se resume em cultos. Eu preciso ir na igreja para ter comunhão. Eu preciso frequentar o culto dos jovens, o culto de domingo, o culto de segunda. Eu preciso disso para ter comunhão. Amém, nós precisamos de verdade. Mas a minha vida com Cristo, ela não se limita aqui. Não pode se limitar aqui. De modo que eu tenho vida com Deus, estando no culto ou não estando no culto. Não é porque eu frequento o culto de domingo a domingo que eu sou mais crente do que qualquer outro que tem tanto vida com Deus. Às vezes resolve ficar em casa descansando. Quer ficar em casa, e qual o problema nisso? Tem vida com Deus. Tem vida com Deus. A gente tenta medir a vida com Deus de alguns. A gente tenta medir a vida com Deus. Quanto mais pentecostal, mais vida com Deus. Quanto mais alto ora, mais crente é. Quanto mais baba na oração, mais crente é. Ou quanto mais conhecedor da palavra, mais crente é. Quanto mais
culto na palavra, mais crente é. Nós tentamos medir vida com Deus, e vida com Deus não se mede com isso. Não se mede com a liturgia, não se mede com o tamanho da saia, o tamanho do cabelo, sabe? Não se mede com isso. A vida com Deus não se mede com a cor da gravata, não se mede com isso. Vida com Deus é vida com Deus. Quem tem, tem, quem não tem, não tem. A vida com Deus, ela se reflete em atitudes. Em atitudes. A minha vida e a sua vida tem que refletir naturalmente a graça de Deus. Quem foi impactado por Deus tem vida com Deus. Tem vida com Deus. Não importa o que fala de mim, o que pensem de você. Não importa se você chegou na igreja e entrou quieto e saiu calado. Se você tem vida com Deus, você tem vida com Deus, e ninguém pode medir sua vida com Deus. Mas quem foi impactado tem vida com Deus. E a gente pode ver sinais disso. Porque o impacto que Deus causa não é um impacto que muda apenas o exterior de alguém. O impacto que Deus causa transforma o caráter de alguém. As pessoas impactadas pela graça que receberam Cristo têm uma postura diferente, pensam diferente. Por que pensam diferente? Porque onde Cristo chega, Ele traz com Ele tudo que é dele. Ele traz o amor, Ele traz a graça, Ele traz o perdão. Terceiro lugar, quem foi impactado vive no âmbito do sobrenatural. Nós falamos sobre vida com Deus, sobre uma vida de oração, porque eles oraram aqui. O que motivou eles no capítulo 4 a orar foi a perseguição que eles estavam sentindo do pessoal do Sinédrio. E eles foram levados a orarem. E a gente vê isso sendo decorrido nos versos 23 a 24. Eles foram orando, foram orando, foram orando. E depois de orarem, diz o verso 31, que é o tema. Depois de orarem, o templo tremeu. Ou seja, o lugar que eles estavam tremeu. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Quem foi impactado vive no âmbito do sobrenatural. E queridos, é tão gostoso quando você tem essa realidade de que, poxa, Deus existe, Ele existe. E coisas acontecem quando Ele chega no lugar. Coisas acontecem. Nesse dia, o templo tremeu. Eu acredito no Deus de sobrenatural. Eu acredito num Deus que cura enfermidades que para a medicina não tem cura. Eu acredito num Deus que muda pessoas que jamais poderíamos imaginar que pudessem ser mudadas. O pensamento, a postura. Eu acredito num Deus que transforma, que opera milagres, que opera sinais. Os apóstolos andavam debaixo do sobrenatural. Onde eles passavam, sinais aconteciam. Ora visto que eles tinham acabado de passarem por um sinal de sobrenatural de Deus. Um paralítico se levantou e andou. Eu creio no Deus do sobrenatural. No Deus que diz que para Ele não há nada impossível. Ele é o Deus das causas impossíveis, é o Deus do sobrenatural. Se você me entende, diz amém. Quem foi impactado vive no âmbito do sobrenatural, até porque Deus, só falar Deus já é falar de coisa sobrenatural. Porque Deus é um Deus que foge do natural, que foge do ordinário, é o Deus do extraordinário, é o Deus do natural, é o Deus grande, glorioso, poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Ele é o Deus do sobrenatural.
Quem foi impactado vive no âmbito do sobrenatural. Acredita, crê, tem fé. Tem fé. Quarto e último lugar, e eu quero encerrar aqui. Quem foi impactado vive em comunhão com o seu próximo. Versículo 32, o que eu acho mais interessante. Diz que, no verso 31, diz que eles oraram. E depois que eles oraram, eles foram cheios do Espírito Santo. E o que eu acho interessante na descrição de como eles foram cheios do Espírito Santo é no verso 32 em diante, que diz: da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Ninguém considerava unicamente sua alguma coisa que possuía, mas compartilhavam tudo o que tinham. Uma das coisas mais difíceis uma das coisas que a gente tem mais dificuldade de ver é um povo realmente unido. A igreja deveria ser o lugar da união. Deveria ser o lugar em que mais devia ter a união, porque Cristo é o Deus da união. Mas é um dos lugares que a gente também vê muita desunião. Graças a Deus que nós servimos a Deus numa boa igreja. Que não dá para tampar o sol com a peneira. Como todas as igrejas, nós temos problemas também, que são superáveis, porque Deus é o dono desta casa, é o dono desta obra, é o dono deste lugar, é o dono das nossas vidas. Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Mas o que me chama a atenção é o resultado do ser cheio com o Espírito Santo. Note vocês, no verso 31, diz que eles foram cheios do Espírito Santo. E o que resultou isso? O que pode ser observado nisso? O que as pessoas viam naqueles homens que foram cheios do Espírito Santo? Ele podia descrever um monte de coisa. Eu sou um crente pentecostal, sou convicto. Eu gosto da manifestação, da graça, da presença do Espírito Santo de Deus. Mas a gente, às vezes, nós pentecostais, fazemos tanta menção, defendemos mais o pentecostalismo, será, do que Cristo. Às vezes a gente defende mais o mover do que o Deus do mover. Como outros que defendem mais os mais tradicionais, mais o tradicionalismo do que o Deus do Evangelho e do cristianismo. E às vezes nós mesmos ficamos nessas intrigas. E porque não é, porque... Deus não está nesse plano nosso aqui, irmão. A gente precisa andar no plano mais acima. A graça que invade, que causa impacto, ela causa impacto que tem mudanças efetivas e que são visíveis. E aqui, ele poderia descrever qualquer coisa do foram cheios do Espírito Santo. Diz, todos foram cheios do Espírito Santo. Ele poderia descrever, nossa, eu vi as línguas estranhas espalhadas como fogo no meio da igreja. Eu vi as coisas acontecerem, sinais, prodígios e maravilhas. Ele podia falar muita coisa que a gente vê também na manifestação de Deus. Mas o que ele disse foi o seguinte: da multidão dos que creram, uma era a mente, um era o coração, e ninguém tinha como seu as coisas que possuíam, de modo que eles compartilhavam o que eles tinham. E a gente está falando de graça, de graça, de graça. E eu posso dizer sem medo de errar, um dos maiores reflexos de uma vida impactada é uma vida que pensa corpo, que pensa comunhão, que pensa um. É assim que nós queremos andar. Fique de pé um instante. Eu quero trazer para a nossa reflexão o seguinte: quais são os reflexos do impacto que eu recebi da graça de Deus na minha vida? Quais são esses reflexos? O que as pessoas têm visto ao meu respeito? O que as pessoas têm visto ao meu respeito?
O Evangelho de Cristo é o Evangelho de salvação. Nós estamos aqui e entendemos que somos pecadores e precisamos da graça redentora de Cristo. Posso ouvir um amém? Estamos aqui porque entendemos que somos pecadores e precisamos da graça redentora de Cristo. E sabe o que vai acontecer um dia? Tudo isso vai acabar. Tudo isso vai acabar. Nós estaremos juntos para todo sempre num lugar, por toda a eternidade, num lugar santo. É para lá que nós estamos caminhando. E se você crê nessa verdade, diz um amém. Que nós possamos de fato, impactar vidas com o impacto que nós recebemos. E impactar vidas reflete em atitudes que são visíveis aos olhos. Põe a mão no seu coração. Pense nesses minutos em como anda a sua vida com o seu Deus. Onde Cristo chega, aleluia, conceitos são mudados, caráter são mudados. E o principal de tudo, onde Cristo chega, chega a salvação. De modo que nós temos o nome escrito no livro da vida. Nós temos o perdão dos nossos pecados. Nós temos a garantia de que quando os nossos olhos fecharem aqui nessa terra, nós estaremos com o nosso Senhor por toda a eternidade no céu. E eu quero te animar com essa palavra, de que todos aqueles que foram impactados pela graça redentora de Deus, um dia estarão livres de toda dor, de toda angústia, de toda depressão, de toda doença. Estaremos juntos, unidos com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que nos chamou, aquele que nos impactou nessa vida, para nos dar vida eterna com Ele. Pense em como está a sua vida nessa noite. Reflita nessa palavra hoje. E peça a Deus que o ajude. Que nós possamos ser impactados na verdade todos os dias. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por enquanto aqui hoje. Eu sei que o Senhor ministrou ao meu coração a tua palavra. Eu preciso ser impactado diariamente, todos os dias, Senhor, receber da sua graça, do seu amor. Eu peço que o Senhor nos ajude, Deus, a nos manter firmes na sua presença, que nós possamos entender que somos dependentes de Ti e do Teu amor. Que o Senhor possa inundar os corações aqui, Senhor, com o Teu amor e com a Tua graça, para a glória do Teu santo e bendito nome. Amém e amém.